todos, bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Aquele podcast que veio para ficar, para fazer a diferença na tua vida, na classe dos professores, na sua igreja local. Deus seja louvado por você estar aqui conosco, fazendo parte dessa história. E olha, eu tenho que falar algo especial para você. A lição desse trimestre está maravilhosa, falando sobre a carta aos Efésios. Você não pode ficar sem ela. Faça a sua assinatura, baixe o aplicativo aí no seu celular de uma forma gratuita. Escola Sabatina. Clica e você vai escolher o idioma que você quer poder operar, que você quer aprender. E acima de tudo, é um meio de você poder ter uma comunhão com Deus, tá bom? E se você ainda não se inscreveu em nossos canais, por favor, filho de Deus, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste. Você se inscreve no nosso canal, clica no sininho que está aqui embaixo, você vai poder fazer parte dessa história, receber as notificações, ou se você quer nos seguir pelo Instagram, você vai lá, mips.apl, e você vai estar por dentro de toda a Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste, ok? Se você não tem ainda o estudo, se você quer receber de uma forma virtual, você quer receber de uma forma física, coloque um comentário aí, clique no canal, dê uma notificaçãozinha para nós, o e-mail, um contato, que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Estou aqui com alguns amigos especiais para falar um pouquinho dessa lição. Temos aqui o pastor Giovanni, que é lá do distrito do Jardim das Oliveiras. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, com mais uma participação em mais uma lição, poder nos ajudar na explanação da palavra de Deus. Que Deus seja louvado pela tua vida, meu querido. Obrigado, pastor Leonardo, mais uma vez pelo convite. Estamos aqui agora mais uma semana para desfrutarmos aqui da palavra de Deus. Amém. Temos o pastor Daniel Maneta, um homem importado aqui, rapaz, veio lá de Franco da Rocha, está aqui conosco. Deus seja louvado por estar aqui conosco, querido. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado pela oportunidade de estar diante de você aí e a gente compartilhar essas mensagens tão especiais aí da palavra de Deus. E o pastor Robson, lá do distrito do Jardim Tremembé, aqui da zona norte de São Paulo. Muito obrigado, pastorzão, por estar aqui conosco. Legal, um abraço aí para todo o nosso distrito do Tremembé, para os amigos aqui que nos dão o prazer da sua presença. E o convite do pastor Leonardo, viu? Sempre muito pronto aí em enriquecer esse programa tão bonito aqui, esse podcast da Escola Sabatina. Muito bem, queridos. Nós vamos falar sobre a lição 3 nesse dia, que é algo maravilhoso. O poder do Jesus exaltado. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor para o estudo da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós estamos aqui felizes porque temos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa para prestarmos culto diante do Teu nome. E ao estudarmos a Tua palavra, é um meio de nós homenagearmos Jesus por tudo que Ele fez por nós. Amém. E queremos Te pedir, Senhor, por favor, que o Senhor venha conceder sabedoria dos altos céus para estudarmos a Tua palavra nesse momento. Dá-nos a Tua graça e Tua paz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. 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 O verso para memorizar, que na minha época era verso áureo, todo mundo pegou aqui, que ninguém vem falar que é novinho tanto assim, não. Mas o verso para memorizar vem dizendo assim: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos segundo a sua eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Nós vemos que o ser humano, ele, dentro da trajetória da linha do tempo da humanidade, ele sempre buscou querer ter poder, ser reconhecido pelos seus feitos, ser notificado pelas suas excelências. E essa é a história da humanidade a respeito sobre querer ter o reconhecimento de todas as coisas. Paulo, ele falou aos Efésios sobre a tentação de os seres humanos quererem demonstrar maior do que Deus, a grande divindade. Como que o ser humano corre esse risco, gente,
de querer demonstrar que é interindependente de Deus, de que as suas ações, não, eu sou uma pessoa muito boa. Boa até que ponto? Ah, eu sou uma pessoa cristã. Até que ponto? Como que eu posso falar desse perigo do ser humano querer buscar a exaltação própria e não demonstrar a exaltação naquilo que se deve? Que o Cristo Jesus deve ser exaltado. Esse foi o erro do jovem rico, né? O erro do jovem rico foi exatamente pensar que ele tinha alguma coisinha de bom. É claro que ele estava apegado, né, às suas riquezas e tudo mais, mas ele começa o discurso com Jesus, né, dizendo, bom mestre, Jesus diz assim, ó, ninguém é bom, né? Na lição passada nós mencionamos aqui, né, que nós estávamos mortos para o pecado. Ou seja, nós estamos mortos, o pastor Robson falou, mortos vivos, né? Ninguém é bom, nós somos mortos, nós precisamos de Cristo. Não existe solução em nós mesmos. Então, o problema começa quando o ser humano pensa, nem que seja um pouquinho, que existe alguma certa solução nele, né? E a lição dessa semana, ela trouxe essa sequência fantástica onde Deus resolve isso. E a gente vê que nessa sequência, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus, a sujeição das coisas a Cristo e a dádiva de Cristo à sua igreja, todas elas estão centradas em Cristo Jesus. A solução vem dele, né? Nós vemos que a busca humana por poder, ela é tão antiga quanto o pecado. E você vê, e temos muitos exemplos na Bíblia, e talvez um dos primeiros, assim, se você for ver, foi lá na Torre de Babel. Por que queriam construir uma torre, uma cidade? Se você for ler Gênesis 11, diz lá, para tornar célebre o nosso nome. O ser humano está sempre interessado em se engrandecer, de modo geral. E essa é uma tentação que todos nós precisamos vencer. De certa forma, de nos colocarmos no nosso devido lugar. Esse é o ponto. E colocar a Cristo no devido lugar que ele merece. Esse é o confronto que nós temos que fazer todo dia, em todo o tempo. Diminuir para que Cristo seja exaltado. João, né? Importa que ele cresça e eu diminua, né? É uma eterna busca pelo poder, como o pastor Giovanni falou aqui. O ser humano, ele busca o poder e ele começa lutando contra si mesmo. A primeira luta que ele tem é contra ele mesmo. Depois ele vai se afastando gradualmente de Deus, ele vai se colocando numa situação de poder ou de busca pelo poder. Deus vai ficando fora da vida e ele deixa de ver, então, deixa de notar de onde vem o verdadeiro poder. O verdadeiro poder vem através do que Cristo fez na nossa vida. E Paulo está pedindo agora, a oração que ele faz é para que o Espírito Santo, a mensagem para os Efésios é para que o Espírito Santo faça os Efésios entenderem de onde vem o verdadeiro poder, de onde está a fonte do verdadeiro poder. Que Deus, né, transforme, reconduza ali o pensamento deles, né? Essa é a oração dele, uma das partes da oração dele, né? É gostoso quando você recebe uma mensagem de uma pessoa. Às vezes, tem um irmão que me manda mensagem todos os dias, 3 horas da manhã. Pastor, estive orando pelo senhor hoje. Olha que legal. Isso é bacana. Você saber que tem alguém que está orando por você, certeza disso. E Paulo, ele começa já dentro do início da narrativa da carta aos Efésios, dizendo, olha, eu estou orando por vocês. Dando certeza e firmeza, mesmo ele preso, dizendo, vocês fazem parte das minhas orações. E Paulo, ele continua reforçando o poder da oração na vida das pessoas. E o que me chama a atenção é que às vezes o objetivo do ser humano é querer receber os aplausos da vida. Principalmente, é muito fácil nós transparecermos ser alguma coisa perto de alguém que é inferior a nós. Em condição financeira, intelectual, social.
Mas uma coisa que eu aprendi uma vez, um pregador dizendo, ele dizia assim: nosso grande objetivo não são os aplausos dos carentes, mas é a salvação dos necessitados. É quem necessita. É fácil eu querer me transparecer, eu ser melhor que alguém em alguma coisa, mas o difícil é ajudar quem necessita de verdade. Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Então, às vezes, o nosso padrão de oração, ele tem sido pesaroso às vezes, né? Você percebe como que às vezes nós somos mesquinhos nas nossas orações? A gente começa a orar a Deus, fala assim: Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Aí a gente começa a pedir. Daí no final a gente termina com aquela frasezinha clichê: mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas é mentira. Porque quando Deus responde contra as nossas expectativas, nós questionamos Deus. Mas por que eu? Ficamos chateados. Por que eu não prospero? Por que o meu vizinho, aquele ímpio, consegue isso? Por que fulano consegue aquilo outro? Mas o Senhor, eu vou à igreja, eu prego a tua mensagem, eu devolvo o dízimo, devolvo a oferta, e eu não consigo ser aquilo que eu queria ser. Mas eu oro, Senhor, eu te peço, mas Deus está te respondendo. E Paulo, ele fala agora sobre a oração de nós aprendemos a ser gratos por tudo que nós temos. E essa é uma parte predominante na vida do ser humano. Nós nunca estamos saciados com aquilo que nós temos. O Paulo, ele em vários textos dele, ele dá um tapa na nossa cara com luva de pelica, como dizia, né? Porque aqui ele fala assim, né, que a gente deve orar sem cessar, mas ele fala assim: não cesso também de dar graças, mencionando as minhas orações. Ou seja, o dar graças, o interceder, deve ser uma parte fundamental e constante das nossas orações, né? Então, não concentrar só em nós, né? O foco não somos nós. E ele fala em tantos textos aí, né, como é importante em tudo dar graças, né? Agradeça por tudo. Poxa vida, bati o dedinho na quina do sofá, da mesinha. Vou dar graça. É o que ele está falando, né? Dê graça, você tem um dedo, né? Exato. Gente que não tem. Ele fala aqui e ele responde 3 perguntas aqui de uma vez só. Né? Quando ele fala de poder, de oração, ele fala como, quando e o que. Ele responde 3 coisas. O que? Louvores e ação de graça. O que é a origem do poder? O que? Louvor, ação de graça. Como? Louvem a Deus dessa maneira, agradeçam por isso, pelo sofrimento, agradeçam pelas bênçãos, tal. Louvem a Deus. E aí quando? Ou quanto tempo? Ele diz assim: sem cessar. Responde 3 coisas assim que seria hoje para nós a fonte do nosso poder. Ellen White, falando sobre a vida de Enoque, né? Ela fala assim que ele andava em constante comunhão com Deus, né? Mas não era um assentimento espiritual, não era aquele negócio assim que ele ficava o tempo todo ajoelhado ou num clima zen, né? Ele vivia a vida, trabalhava, ia, voltava. Essa é a realidade que a gente tem que ter. É não perder essa conexão, né? O nosso pensamento, ele está ali, né, ligado, e esse pensamento deve ser como? De louvor, de ação de graça, de reconhecimento de que Deus está agindo na nossa vida, né? De que Ele tem poder na nossa vida. Aos pastores aqui, desculpa, pastor Giovanni, mas só um comentáriozinho antes de você falar, respondendo aqui uma outra questão. Essa é a questão que a igreja muitas vezes não entende. Esse orar sem cessar, né? E eles pensam que é quantidade, tempo, e isso, lógico, tem o seu lugar, faz diferença, mas eles não conseguem entender isso aqui, que é um processo. É um negócio do dia a dia, o dia inteiro. É possível a gente estar em oração o dia inteiro, sem cessar. Com certeza. E a gente nota que numa carta razoavelmente pequena aos Efésios, dividida ali em 6 capítulos, nós temos 2 registros de oração de Paulo. E imaginemos-nos no lugar de Paulo.
escrevendo a carta e registrando em 2 momentos diferentes ali que estamos orando por eles. Isso destaca a importância de que nós precisamos dizer às pessoas que nós oramos por elas. É importante que as pessoas saibam que nós temos essa preocupação espiritual. É importante dizer, olha, eu estou orando por você, por isso, por isso e por isso. Talvez pensemos que não, mas isso produz um efeito extremamente importante na vida das pessoas. Porque, como o pastor Leonardo falou mais cedo, eu fico feliz também quando eu escuto que alguém está orando por mim. Eu fico feliz de saber que irmãos da minha igreja dizem, olha, pastor, eu paro 4, 5 horas da manhã ali para fazer uma oração por você. Isso faz muito bem para mim. Então nós precisamos falar com mais frequência que oramos pelas pessoas. E os motivos pelos quais oramos. Porque daí Exato. a gente entra no contexto da segunda-feira que a gente aprende a experimentar o discernimento do Espírito Santo. Porque assim, tem gente que tem o cristianismo, mas não tem um discernimento de saber a questão da verdade, que não tem um discernimento de saber que as minhas palavras pesam a respeito sobre a vida das pessoas. Porque hoje, assim, eu falo assim, não, eu sou cristão, pastor. E tem uma coisa que me chateia muito, meu. E eu quero falar algo que é pra vocês que estão nos assistindo aí. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho um defeito. Que defeito, irmão? Eu tenho um defeito que eu sou uma pessoa muito sincera. Sou perfeccionista. Sinceridade. Não, e assim, pastor, O que eu tenho que falar, eu falo. eu falo. Hoje as pessoas usam a terminologia sinceridade como desculpa para poder machucar as pessoas com palavras. E uma pessoa que tem o discernimento do Espírito Santo, ele vai recorrer a Gálatas 5. Desenvolver os frutos do Espírito. E um deles é mansidão. Domínio próprio. Saber o que fala. Saber como se porta. E aqui, quando eu aprendo a desenvolver esse discernimento pelo Espírito Santo, eu não vou viver a vida como eu acho, mas o proceder de Deus para minha vida. Você quer falar, O pastor Leonardo falou aqui, olha que interessante, né? O Espírito Santo dá o discernimento. E aí ele citou também aqui os dons do Espírito. E de repente uma pessoa que aceitou Jesus, mas não tem o discernimento do Espírito Santo, ou não deixa que o Espírito Santo trabalhe para dar o discernimento para ele. Por exemplo, ele confunde mansidão com frouxidão, não é? Ou ser bobo das pessoas, né? Ah, ele é muito manso, ele é bobão, né? A pessoa que não tem o discernimento do Espírito Santo, ele faz essa confusão. Humildade com simplicidade. Exatamente. É a mesma coisa. E de repente alguém ofende ele é uma pessoa manso, tal, ele não se irrita tão facilmente, controla o temperamento, né? O Espírito Santo controla. Se quem está de fora e não tem o discernimento do Espírito Santo, fala assim, um bobão. Mas não, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dando discernimento para ele. Essa é uma parte importante, porque assim, quando a gente entende que um cristão, ele tem uma vocação, ele tem um chamado. Um chamado não é só para pastor, é um chamado para ser o exemplo de Cristo. Cristo maltratava as pessoas? Mas Cristo, quando foi repreender, ele usou o chicote lá no templo. Olhe a questão que estava sendo presenciada ali e o que nós passamos hoje. E olhe a sabedoria que Cristo teve que usar naquele momento para espantar aquele povo da comercialização do templo. Como as coisas espirituais, né? São coisas espirituais. E a lição ela pergunta assim, um contexto assim: como que você pode experimentar melhor a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós quando nós cremos nele? Como que eu consigo entender que eu estou vivendo uma vida de santidade e não uma vida de interesse próprio? Porque assim, o conceito de adoração é algo surpreendente que a gente tem que aprender a discernir. Hoje eu adoro a Deus pelo que Ele é, ou eu estou adorando a Deus pelas coisas que Ele pode me dar? E é uma coisa que a gente tem que parar para refletir aqui. Eu vou até a Deus pelo aquilo que Ele é para mim, o que eu sinto por Ele, o que eu sei que Ele tem que ser para mim, ou eu vou até a Deus por aquilo que Ele pode me oferecer quando eu adoro Ele? Isso gera, pastor, amadurecimento. Isso é um ponto extremamente importante aqui.
é tema comum das cartas de Paulo, o desejo de que as pessoas, que os crentes amadureçam. E veja, quando a gente nota isso, esse discernimento espiritual, ele é parte de um amadurecimento. Ele é parte de um crescimento. É quando eu vou pensar antes de falar, é onde eu vou medir cada palavra que eu disser, cada ação que eu tomar, tendo em vista aquilo que eu represento. Ao mesmo tempo, isso só pode ser dado com uma compreensão aprofundada de Cristo, contato com Ele, convivência com Ele. Somente de Cristo nós podemos receber isso. E é onde que eu entro num contexto assim que eu queria que vocês entrassem comigo na parte de terça-feira, participando do poder da ressurreição, e vamos adentrar quarta-feira depois já, Cristo acima de todos os poderes. Que as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, mas eu não consigo crescer espiritualmente. Eu não consigo ter bênção de Deus. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio a lição. Eu leio o Espírito de Profecia. Não tem como. Daí eu entro na questão, falo assim, quanto tempo você tem passado com Deus? Ah, pastor, é o tempo que eu leio. Aí eu entro na questão assim, nós não podemos ficar parando para assistir uma TV 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar um crescimento espiritual. As pessoas querem medir o tempo que passam com Deus, mas não medem o tempo que passam com si próprios. Comigo é atemporal, com Deus tem que ser tempo. Se nós tivéssemos que devolver o dízimo do nosso tempo para Deus, será que a gente conseguiria? E para isso ele já ajudou separando um dia na semana. Já ajudou. Já deu uma força, né? Mas se a gente precisa entender que nós não conseguiríamos, né? Não conseguimos. Isso é impossível para nós. Mas existe poder. É isso que é o ponto. Existe poder. O poder que ressuscitou Cristo, que tirou Cristo da sepultura. É o mesmo poder que Paulo clama na oração e clama para que esse poder esteja agindo na vida do crente. Então, é nesse poder que a gente tem que se fiar, né? Confiar e se basear. A ressurreição de Jesus é uma crença que ela é inegociável no contexto do cristianismo, né? Porque Cristo, ele ressuscitou, podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Mas a exaltação de Cristo, ela tem que ser bastante destacada na nossa vida, como é na carta de Efésios. Porque Paulo está mostrando assim, existe um diferencial na morte de Cristo, na vida de Cristo, e eu e você precisamos, como Cristos, nós temos que estar assentados em Cristo nas regiões celestiais. Por isso que Cristo, quando ele olha para Nicodemos, diz, se você não nascer do alto, você não pode entrar no reino de Deus. Existe uma palavrazinha em grego que chama-se anoten, quer dizer, nascer do alto, vindo do alto. Então, eu só posso ser reconhecido como membro da família celestial se eu tiver nascido nela. E Cristo, nesse momento, ele olha para nós dizendo assim, filhos, eu preciso que vocês sejam enxertados nessa videira, eu preciso que vocês tenham esse nascimento vindo daqui dos céus para eu reconhecer vocês como filhos de Deus, como membros da família celestial, como membros das regiões celestiais, para sermos co-herdeiros dessa mensagem e desse reino também. Um pensamento interessante que a lição trouxe aqui, uma ideia, é de que talvez a gente tenha a ideia muitas vezes que Jesus está sentado no trono, à direita do Pai, e não está fazendo mais nada. Está parado, aquela figura, parecendo como se fosse um quadro, né? Um quadro ali parado, olhando para a gente e nada mais está acontecendo. Mas aí a lição também, ela responde aqui, diz que através do Espírito Santo de Deus, Jesus continua sua obra, ele vai avançando, ele vai dominando, ele vai conquistando. E eu achei interessante, Pastor Robson, que a demonstração desse poder, dessa autoridade de Cristo ao ser colocado ali à direita de Deus, é demonstrada no fato do envio do Espírito Santo, né? Então, o envio do Espírito Santo é a prova desse poder que continua agindo, né? E Deus enviando dons aos homens e capacitando, né? Então eu fico aqui criando essa imagem na minha mente, né? Cristo sendo ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, como Paulo menciona, né?
Agora ele sobe ao céu, ali Deus convoca os anjos, convoca aquele povo todo ali e ele fala assim, agora todos adorem a Cristo. E no momento em que todos adoram, agora é enviado poder, a autoridade para ser colocado em cima de nós aqui, né? Então, o povo os Efésios, eles tinham que perceber essa grandiosidade, Cristo no topo, né? No centro, né? Colocado... E o Espírito Santo agora continua o trabalho de Jesus. Agindo. E agora em vocês, na igreja, o trabalho não para, ele continua. E assim, disso vem a nossa autoridade, né? Disso é derivada a nossa autoridade, o poder. É o poder do Evangelho, o poder de Deus agora manifesto na vida de cada pessoa, da igreja. Ele continua em ação. É o poder que move o mundo. Exatamente. Essa cena fez João chorar. Em Apocalipse 4 e 5, quando ele retrata essa entronização de Jesus lá, ele chorou no primeiro momento porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas quando o Cordeiro entrou, ali o céu parou e ele foi o único achado digno de abrir o livro, de fazer aquele trabalho, e como consequência o Espírito Santo desce nesse relato também. Ou seja, nós como igreja recebemos o nosso poder e influência, como todos já disseram aqui, por aquilo que Cristo fez e está fazendo no céu. Paulo ele retrata assim, essa ascensão de Cristo como um prelúdio para encher a terra com poder. E aqui no capítulo 4, verso 11, ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de com o fim de pregar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele começa a distinguir as características do povo de Deus. Um vai ser santo, outro vai ser profeta, outro vai ser pregador, outro vai ser pastor, outro vai ser evangelista, outro vai ser músico, outro vai... Então não existe desculpa para você que está aí nos assistindo, para você não ser um edificador do corpo de Cristo. Mas pastor, eu não tenho o meu dom, eu não sei qual é o meu dom. Você vai descobrir. A palavra de Deus é clara para isso. Não tem como eu falar que eu sou cristão se eu fico sentado na igreja sem fazer nada. Ou eu sou um papa sermão, um papa lição. Porque as pessoas não estudam a palavra de Deus, não meditam e querem ir lá ouvir apenas e não levar também a mensagem. E nós temos que participar de tudo isso. Quando eu participo do poder da criação, da ressurreição de Jesus, eu estou me levantando e me colocando à disposição para ser um pregador dessa mensagem. E é onde nós entramos na parte de quarta-feira, que Cristo ele está acima de todos os poderes. A igreja a cidade de Efésios ali era um centro de artes mágicas. Havia muita coisa que acontecia naquele lugar. E é interessante nós aqui entendermos que nomear divindades e poderes em feitiços, que fala lá em Atos 19, era uma característica da vida religiosa de um Éfeso. De um Efésio. E entre alguns, até hoje, Paulo desejava criar uma clara relação entre Cristo e os poderes. O Jesus exaltado está muito acima de qualquer governo e autoridade e poder de domínio nessa terra. Então assim, quando eu coloco Cristo tem que estar acima de todos os poderes, uma das coisas que mais tem assim me machucado espiritualmente é ver pessoas, irmãos de igreja, irmãos de outras denominações, se levantando para poder defender uma questão política, uma bandeira de um partido, uma bandeira de um senso social, mas não levanta a bandeira de Jesus para falar, olha, eu posso defender tal posição, direita, esquerda, centro, não sei qual que é, que eu detesto política, mas a pessoa não fala, Jesus está voltando. E isso me machuca, porque assim, eu tenho que entender que Cristo, ele tem que estar acima de todos os poderes, acima das minhas questões sociais, das minhas ideologias. Eu tenho que apresentar um Jesus crucificado e ressurreto, que está prestes a vir, como diz os bravadores, e que eu tenho que estar pronto para esse encontro. Entronizado.
Ele está acima, né? Paulo queria que na oração dele, ele queria que os membros daquela igreja tivessem essa visão que o pastor Giovanni falou, né, que João chorou ao ver, ao perceber essa visão. Paulo, eu imagino também que deve ter se emocionado ao perceber isso, e esse era o desejo dele. A gente precisa entender isso que você acabou de falar, pastor Leonardo. Ele está acima de tudo. O poder está nas mãos dele, né? Não existe bandeira política ou social que vai resolver problemas nesse mundo, né? Infelizmente, alguns colocaram ou colocam ainda, têm colocado a solução dos problemas do mundo em pessoas, em partidos, em ideologias, enfim. Agora, se for esse, tudo está resolvido, né? O mundo muda, o Brasil muda, o país muda, e essa mensagem para os Efésios, ela nos diz bem claramente assim que o poder é Jesus. Exato. Jesus é o poder. E se a gente nota nessa história, o exemplo aqui é interessante. Os 7 filhos de Seva ali, eles, no final das contas, eles estavam fazendo, naquele momento ali, tudo com um interesse de manipular aquela força ali para que eles ganhassem algo no final. Eles estavam no centro, eles tinham um maior interesse ali para poder ganhar, receber poder, influência, dinheiro e quem sabe tudo mais. Infelizmente existem muitas teorias e formas de vida hoje querendo colocar o ser humano no centro das coisas. Olha, se você fizer isso, você vai se dar bem, é você quem vai ganhar. No final das contas, o progresso da ciência é por conta da influência do ser humano. Ou seja, infelizmente, existe muito por aí fora, querendo dizer e destacar que é o ser humano que está no centro das coisas. E o desafio hoje, para nós, é de fato dizer que tudo de bom que ocorre hoje, todas as bênçãos, elas são por conta de Cristo Jesus. É o que ele faz. Um pastor disse aqui, principalmente naquele período de eleições que a gente teve, que estava essa disputa, né? Agora nós vamos encontrar a solução aí para os problemas e tal. Um falava uma coisa, tu falava Alguns outra. não admitiam, né, que um cristão falasse que tinha uma propensão para esse lado, aquele, né? Tinha que ser assim, determinando, né? E aí esse pastor, ouvindo todas essas coisas aí, ele disse um negócio interessante. Ele diz assim: as pessoas estão tão preocupadas com os metais da estátua. Ele estava se referindo a Daniel 2, né? Esse metal, depois vem esse, depois acontece aquilo. Estão tão preocupadas com isso que esquecem a pedra que vem vindo. E de anunciar essa pedra, como o pastor Leonardo Exatamente. falou, né? E eu aprendi uma coisa que o pastor Amin Rodor, ele falou num encontro nosso lá da Semana Santa, no começo do ano. Ele colocou assim: não dependa da tua felicidade naquilo que você pode perder. Não coloque, né, a sua Não felicidade. coloque, cara. E às vezes nós depositamos a nossa confiança, o nosso querer, Nossa a realização. o nosso prestígio naquilo que a gente pode perder. E o ser humano comete essa falha. Porque nós queremos colocar na nossa família, no nosso emprego, no partido, numa condição social. Não, para eu ser feliz eu tem que acontecer tal coisa. E na verdade a minha felicidade, a minha alegria, o gozo da minha vida tem que estar direcionado somente naquilo que pode ser eterno. E o único eterno é Deus. E onde a gente entra na lição de quinta-feira, que a gente tem que terminar aqui, que nosso tempo já avançou demais. Jesus, todas as coisas e sua igreja. Aqui Paulo ele começa a falar assim, que o poder de Deus em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo sobre todo o poder cósmico foi ativado para a igreja agora. Deus deu a Cristo vitorioso, deu um Cristo vitorioso à igreja, que está tão unida a ele a ponto de ser chamada o corpo de Cristo. E aonde nós temos que entrar num contexto importantíssimo para apresentarmos para os nossos amigos que nos assistem. E uma coisa que eu aprendi: Deus, a sua igreja não é feita de placas
ou monumentos. A igreja de Deus é feita de pessoas. E eu quero falar para você que é professor de escola sabatina, se você está achando, porque você é adventista do sétimo dia, que você pode pensar que já tem um passaporte carimbado com um visto autorizado para a eternidade, me desculpa. Você está num lugar errado. Porque a igreja adventista ela não prega isso. A igreja de Deus é feita de pessoas. O corpo de Cristo é feito de pessoas. E a bênção da ressurreição, da exaltação de Cristo, foi passado às pessoas, à igreja de Cristo. Como que nós podemos comunicar essa mensagem aos nossos irmãos que estão aí nos assistindo nesse momento, pastores? E dê sua mensagem final para eles. Pastor Leonardo, o corpo não age sem a cabeça e a cabeça não age sem o corpo. Então, a gente tem que entender isso. Alguns dizem assim: eu sou a igreja. E aí ele fala assim: não vou mais na igreja, não vou mais frequentar os cultos, a escola sabatina, porque eu sou a igreja, eu posso adorar a Deus na minha casa. Não funciona. Eu sou o templo do Espírito Santo. O poder e a autoridade que a gente viu, que Deus tem, que é transmitido a nós, é quando nós estamos funcionando juntos, com a cabeça e com o corpo. Isso aí. Outro extremo que alguns podem ir, né, é de achar que eles podem formar qualquer comunidade, qualquer grupo que acredita em Jesus e acredita na Bíblia e seguir como se a igreja adventista do sétimo dia aqui, ela fosse mais uma entre muitas. Não. Então a gente precisa entender que essa igreja, ela tem um papel, uma responsabilidade. Ela é o povo que foi escolhido, e a gente vê pela profecia, o povo que foi escolhido por Deus para dar o último anúncio. Então, a igreja adventista não salva, mas Deus escolheu ela, defeituosa como é, para ser o seu corpo, proclamadora da mensagem nesse momento. Então, a gente não tem que fugir desses dois extremos, né? Eu negar a igreja, achar que eu sozinho resolvo, ou o outro extremo, né, de achar que essa igreja é como qualquer uma. Eu monto uma comunidade minha e acho que isso está certo, né? Então, aqui Deus mostra que o poder e a autoridade está quando a gente segue esses parâmetros. Estando conectado com Cristo, a cabeça, vivendo assim e fazendo parte do remanescente de Deus profético, né? Aí o poder vai se manifestar. Falei demais. Não, um outro detalhe que me chama a atenção aqui é de que, bom, o fato é, Cristo tem todo o poder e é o poder dele que supre as nossas carências e necessidades hoje. É o poder dele. E a lição ela faz uma pergunta: como é que nós hoje podemos identificar e perceber o poder de Deus, experimentar o poder de Deus? Não há uma resposta muito simples para isso. Não há uma receita de bolo, olha, faça isso. Mas é significativo perceber de que Paulo trata desse assunto quando ele está falando de oração. Então, ou seja, se eu posso deixar aqui uma mensagem final, é de que nós tenhamos uma vida mais dependente de Deus em oração. Oremos mais tempo, tentemos agradecer mais, notar as bênçãos dele por nós. Isso é fundamental para a nossa vida hoje. Amém. Eu quero só deixar uma pergunta, né? Uma pergunta para a gente refletir nesse final de estudo dessa lição. Oração, poder, e aí vem a pergunta: quanto se poderia fazer uma pessoa, ou uma família, ou uma igreja se usasse o poder que está à nossa disposição? O poder que vem do alto, o poder que vem de Deus. Quanto que a igreja poderia avançar, quanto que ela poderia alcançar se realmente a gente estivesse usando o poder que nos é concedido? É verdade. E eu quero terminar com você aqui, querido amigo. Há um pensamento que diz assim: apenas os que oram intensamente, em particular com humildade, com confiança e de maneira perseverante, buscando acima de tudo fazer a vontade de Deus, serão fortalecidos na luta diária
no último grande conflito da vida. A nossa vida tem que ser uma vida de base de oração. É o que a carta de Efésios pede e o que Deus espera de nós. Que eu e você sejamos homens e mulheres de oração. Porque Deus espera isso de nós. E é o único meio de nós nos conectarmos diretamente ao Pai Celestial. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração? Pastor Giovanni, nos abençoe nesse momento. Oremos. Grandioso Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Nos ajude, Pai, a termos um coração mais grato e que possamos perceber cada vez mais tudo aquilo que de bom o Senhor tem feito por nós em nossa vida. Por favor, ó Pai, nos ajude a notar e perceber o poder do Senhor, por meio da influência do Espírito Santo em nossa vida. E, por favor, ó Deus, nos capacite a testemunhar do seu amor. Nós queremos, ó Deus, cumprir a nossa missão aqui, de preparar um povo para o breve encontro com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Amém. Contamos com o seu auxílio, com a sua bênção e confiamos de que o Senhor recebe a nossa oração e a responde em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um podcast. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana repleta nas bênçãos do Senhor, mas acima de tudo que você venha ter uma vida de oração nessa semana. Que Deus cuide de você, cuide dos seus queridos, da sua família e até semana que vem, se Deus quiser.